3I Atlas é um objeto interestelar que recentemente recebeu muita atenção nas mídias, especificamente de produtores de conteúdo do tipo como esse canal. Mas eu ainda não falei nada porque eu queria esperar até a imagem de o que é realmente mais ou menos claro. Obviamente ainda tem partes misteriosas sobre o objeto, não tudo está 100% entendido, mas sempre uma diferença de o que é entendido em termos da ciência, fundamentalmente, quantitativamente, e o que é entendido de uma maneira mais superficial, onde provavelmente não vamos ter mais surpresas. E isso é mais a parte que normalmente para leigos é mais interessante. E por isso eu vou falar agora sobre 3I Atlas, e com isso eu digo bem-vindo a Massagens Cerebrais. Vamos primeiro falar sobre como esse objeto foi descoberto. Foi descoberto do Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS, que é um sistema que existe não para especificamente achar objetos interestelares, mas para proteger a gente contra impactos com objetos astronômicos. Uma colisão da nossa planeta com uma cometa ou um objeto grande com uma velocidade alta, e assim pode ser um objeto interestelar, pode criar um dano enorme nesse mundo. E por isso foi instalado esse sistema, porque consideramos o perigo de um impacto desse tipo como algo letal para a humanidade, algo extremamente catastrófico. No mesmo tempo, isso tem que ser dito, a probabilidade para um evento desse ocorrer nos próximos 100 anos é extremamente pequeno. A probabilidade de um evento desse tipo ocorrer nos próximos 1000 ou 10.000 anos ou 100.000 anos é grande. Então, em algum momento a gente começou a observar o céu para objetos com quais a gente pode ter uma colisão para saber suficientemente cedo e, se for possível, destruir esse objeto. Não é uma coincidência que esse objeto interestelar foi achado por Atlas. Eu vou explicar em um segundo por que isso é o caso, mas primeiro vamos dizer que os primeiros dois objetos interestelares não foram achados por Atlas, foram achados por outras unidades. O primeiro, que ficou muito famoso, era Oumuamua, que era esse objeto que pareceu bem estranho e bem longo. O segundo foi 2I Borisov, né? Então essa nomenclatura 1I é número romano 1, 2I é número romano 2 e 3I é número romano 3. De lá vem esses nomes meio estranhos. Então 2I Borisov foi observado por um astrônomo na Crimeia em 2019, então já era ocupado da Rússia, né? Mas então isso, ele achou esse objeto aqui. E agora o terceiro que a gente achou é esse de Atlas. Esse objeto agora recebe mais atenção do que, por exemplo, 2I Borisov. Por quê? Eu vou mostrar isso aqui. Aqui podemos ver os trajetos de Oumuamua, que é esse trajeto vermelho, que entra e depois sai assim, e de Borisov, que é esse objeto amarelo que vem assim. Vocês conseguem ver que nenhum desses objetos estava no mesmo plano como o nosso sistema solar, né? O nosso sistema solar, todas as planetas estão mais ou menos no mesmo plano. Então, quando você se aproxima ao nosso sistema solar, seria uma coincidência muito grande se você chega exatamente nesse plano. Para um objeto interestelar, é muito mais provável que algo desse tipo aconteça aqui, que você tem um objeto que vai como Oumuamua na direção do Sol, né, e depois é refletido assim. E Borisov agora, se você olha para Borisov,
é difícil interpretar esse trajeto como algo alienígena ou alguma coisa assim. Mas o Oumuamua, como vocês lembram talvez, já foi interpretado como um possível nave espacial. Que não foi, provavelmente, mas já foi interpretado dessa maneira. E uma das razões foi porque esse objeto foi tão bem focado no Sol, né? Que foi diretamente para o Sol. Agora tem que dizer, a gente só olha para objetos que são perto da gente e a gente é perto do Sol, né? Vocês têm que imaginar que essa órbita azul que está lá dentro, que vocês no YouTube talvez nem conseguem ver muito bem, isso é a órbita da Terra. Então a gente está muito, muito perto do Sol, por isso a gente consegue ter essa planeta tão maravilhoso, é uma das razões, né? A gente está relativamente perto do Sol. Então, quando a gente observa um objeto interestelar, a probabilidade não é tão pequena que vai ter uma hipérbola desse tipo afetuada nessa maneira do Sol, né? Simplesmente por razões estatísticas. A gente não vai ver um objeto interestelar que passa perto de Pluto ou onde tem nada, né? Por exemplo, paralelamente no nosso plano, mas muito, muito, muito distante. Isso a gente não observaria simplesmente. Agora, o trajeto do 3i Atlas é bem diferente. Isso a gente consegue ver aqui, né? Ela está quase no plano dos planetas. Então, ela só está fora por 5 graus. Agora, 5 graus também não é realmente quase no plano, mas está relativamente perto, 5 graus. Né? E 3i Atlas passa relativamente perto no Marte e no Júpiter. Eu lembro que pouco tempo depois da descoberta do 3i Atlas, as pessoas pensavam que passaria perto do Sol. E por isso suponhavam que pode ser algum tipo de nave espacial, alguma coisa de satélite que está tentando mapear algo no nosso sistema solar. Isso, no fim, não foi o caso. Isso foi uma previsão inicial. Isso não é tão incomum, né? Se existe uma possibilidade, o cérebro humano quer sempre ver esses padrões, e se existe uma possibilidade que realmente esse trajeto seria assim perfeito para observar todas as planetas, isso a gente quer ver, mas quando a gente conseguiu quando o objeto se aproximou, a gente conseguiu ver que está longe disso, mas pelo menos passa relativamente perto de Marte e relativamente perto de Júpiter. E Júpiter é o maior planeta, então se isso fosse algum objeto como uma nave espacial, claro que talvez os alienígenas botariam um trajeto que passa perto de Júpiter, mas provavelmente não é isso, mas a gente vai falar sobre isso em um momento. Aqui podemos ver uma imagem de 3i Atlas. E 3i Atlas tem essa cauda que vocês conseguem ver. Então tem um ponto e tem essa cauda. E agora muitas pessoas vão dizer, né, qualquer cometa deve ter uma cauda. Isso, por exemplo, é a cometa de Hale-Bopp. Mas essa cauda, ela tem certas propriedades. Por exemplo, para os objetos do nosso sistema solar, essa cauda sempre deve apontar para o lado contrário do Sol, né? Isso podemos ver aqui. Isso aqui seria uma dessas imagens. O Sol, ela radia luz, e luz é radiação eletromagnética. E essa radiação eletromagnética, ela tem um momento, e esse momento a gente chama de vento solar. E basicamente, que o objeto solta por causa das colisões com essa radiação, e assim tem esse rabo que aponta sempre na direção contrária do Sol e sempre a direção em qual o vento solar vai. Mas se vocês olham para esses dois objetos aqui, vocês já conseguem ver que o rabo, essa cauda de 3i Atlas é bem diferente do que essa de Hale-Bopp.
né? Muito, muito diferentes. Simplesmente olhando, vocês não precisam ser especialistas, não precisam ser astrônomos. Vocês conseguem ver não só que essa cauda aqui aponta na direção do Sol, em vez de contra o Sol, mas também é uma estrutura diferente, ela parece mais cheia. A gente nem consegue ver o núcleo de 3 Atlas, o que obviamente aumenta a probabilidade que seria alguma tecnologia, porque a gente não consegue ver, né? A gente quer pensar isso. Mas então, isso aqui é fundamentalmente diferente. E isso pode ser muito bem explicado, né? Essas observações foram feitas do Hubble Space Telescope. Essas são as observações melhores que vocês conseguem ver o artigo se vocês querem. E lá dentro, eles dizem que não pode ser um produto de vento solar. Em vez disso, olha para outra direção. Olhando para como essa estrutura é, como vocês têm essa estrutura mais difusa em comparação com o Hale-Bopp que eu mostrei, isso é uma indicação que esse objeto nunca sentiu tanto calor como agora, que o objeto simplesmente está evaporando coisas, que saem coisas pesadas desse objeto, porque a radiação do Sol ela não é tão fria. Claro que no espaço está frio, quando você está no espaço na sombra, é muito frio. Mas a radiação solar ela é muito forte, então pode bem ser que agora muitos elementos soltam desse comete, desse objeto, e eles criam agora uma nuvem em volta, e pode ser que o que a gente consegue ver é uma consequência do fato que a luz do Sol vem de uma direção só, entendeu? E como a luz do Sol vem dessa direção, a gente consegue ver a nuvem em volta do objeto, mas nessa direção, e na outra direção a gente consegue ver menos. Isso é agora muito superficial, na verdade isso não está 100% esclarecido, mas só isso em princípio, qualitativamente é consistente com o fato que a luz espalhada dessa nuvem também mostra uma forte polarização negativa, que é algo que você esperaria de espalhamento de luz com objetos de um certo tamanho e tudo isso. A gente não vai entrar nisso agora em detalhes. Mas então, podemos ver que esse objeto ainda não está 100% esclarecido, mas quando aparecem esses objetos no céu, esses objetos interestelares, e a gente sempre sabe imediatamente se é um objeto interestelar, porque se a velocidade do objeto é tão alta que a gravitação do Sol não pode segurar ele, obviamente tem que ser interestelar. Nesse caso, a gente não sabe muito sobre esses tipos de objetos. Isso é o terceiro objeto desse tipo que a gente observa. A gente não sabe com 100% de onde esses objetos vêm, por que eles existem. Não é muito provável que é tecnologia alienígena, mas pode ser em algum momento. Mas o fato é que agora, quando a gente veja que provavelmente evaporam coisas lá dentro, isso é uma indicação muito forte que esse objeto talvez nunca sentiu tanto calor como agora vem do Sol, que talvez dá para deduzir de onde vem esse objeto. Obviamente lá tem um monte de hipóteses, mas é importante entender que os cientistas que trabalham nisso realmente têm um interesse em descobrir de onde vêm esses objetos. Eu acho que essa área da física é muito vibrante, obviamente, porque tem poucas coisas que a gente tem muita coisa para descobrir. Mas sempre quando aparece algum desses objetos nas mídias, é garantido que vai ter artigos em jornais ou produtores de conteúdo diferentes onde é sugerido que é tecnologia alienígena. Isso pode ser um dia, mas não é o cenário mais provável.
Até agora, a gente conseguiu observar 3 objetos interstelares no nosso sistema solar. E tudo isso ocorreu em pouco tempo atrás, né? Então, provavelmente, no perto futuro, a gente vai observar mais. E a gente vai conseguir distinguir melhor entre tipos diferentes desses objetos. E a gente vai conseguir deduzir melhor de onde esses objetos vêm. E assim a gente vai aprender provavelmente muito sobre o universo e a formação de estrelas, ou talvez outras coisas que têm a ver com astrofísica, que não é a minha área. Mas não é muito provável que em breve a gente vai achar uma nave espacial de uma outra civilização. Mas pode acontecer. E é muito legal ver que os cientistas estão abertos nessa área, estão abertos para todas as possibilidades e trabalham de uma maneira tão profissional. Tá bom, com isso eu vou encerrar esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor assina para o meu canal e com isso eu digo até a próxima.